Cã, que significa calor, moreno ou de pele escura, é o filho mais novo de Noé. Gênesis 10 relata 4 filhos seus, sendo eles Misraim, que foi pai dos egípcios, Puti, o pai dos líbios ou talvez da região da Eritreia, Canaã, pai dos fenícios, cananeus e hititas, e Cuxi, que gerou 7 filhos. Entre os filhos de Cuxi está Nimrod, que apesar de camita aparece no texto associado às cidades semitas na Mesopotâmia. Acredita-se que o nome Cuxi está preservado na antiga cidade mesopotâmica de Kish e talvez no povo cassita que habitou a antiga Suméria. Sabemos que uma conexão entre a Suméria e a África sempre existiu, pois podemos ver produtos comercializados desde o Neolítico do Egito. Na Bíblia, o termo Cuxi é usado para designar a pele negra, como na pergunta de Jeremias sobre se é possível ao etíope mudar a sua pele, Jeremias 13:23. O Egito na África é chamado de terra de Cã, tanto em Salmos 78:51 e 1 Crônicas 4:40. Cuxi também está associado à Etiópia. A Etiópis é uma antiga palavra grega para pessoa de pele escura, e algumas tradições dizem que Etíope foi um filho de Cuxi não citado na Bíblia. Heródoto usou o termo Etiópia para designar a África. Os filhos de Cuxi têm nomes que remetem a tribos da Arábia, em especial na atual região do Iêmen. De fato, a genética e a linguística mostram que a região conhecida como Chifre da África, onde fica a Etiópia, Somália, a Eritreia, está conectada à região do Iêmen na Península Arábica. Mesmo a teoria evolucionista argumenta que durante a Era Glacial, os mares baixaram e humanos cruzaram o Estreito de Bab el-Mandeb, o Portal das Lágrimas, deixando a África rumo à Ásia. Criacionistas podem concordar com os mesmos vestígios, mas interpretando ao contrário, ou seja, que foi por ali que os descendentes de Noé acessaram a África. Mas por que eles não usaram o caminho via Palestina e Egito? Segundo uma tradição islâmica, o local chama-se Portal das Lágrimas devido aos mortos do terremoto que separou a África da Ásia. Já para a tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, o local foi testemunha das primeiras migrações humanas. O explorador James Bruce, que mapeava o rio Nilo por volta de 1770, ao visitar as terras altas da Etiópia, relatou a tradição dos abissínios, na qual Cuxi, o filho de Cã, dias depois do dilúvio, viajou com sua família até o Nilo, chegando à terra da Etiópia. Lá eles construíram Axum, na Etiópia, depois Meroe, o reino de Cuxi, que era a antiga Núbia. Já uma tradição judaica contida no livro dos Jubileus conta que Cã e seus filhos ganharam como herança de Noé as terras ao sul de Cádiz, na Espanha, e a oeste do Nilo. Então, após o fracasso de Babel, eles partiram, mas Canaã, avistando as terras do Líbano e Palestina, gostou do lugar e decidiu ficar naquilo que seria da herança de Sem. Canaã teria sido advertido por seus irmãos que receberia a maldição de Noé, tornando-se servo de Sem, caso habitasse numa herança que não era sua. Mas mostrando rebeldia, ocupou a Palestina, deixando seus 3 irmãos irem para a África. Nesta versão, Canaã foi amaldiçoado por invadir o território de Sem. Por outro lado, já que a Palestina também seria herança de Sem e Canaã a havia invadido, Cuxi, Puti e Misraim desceram pela Península Arábica. Esta tradição pode conter um fundo de verdade, pois é notório, por exemplo, que os povos mais antigos da África encontram sua origem no chamado Chifre da África, e o povo africano, tido como o mais antigo, nem é realmente negro. Com um tom de pele amarelada e olhos levemente puxados que lembram alguns orientais, muitos deles vivem hoje na Namíbia como caçadores-coletores seminômades,
mas acredita-se que os Khoisan tenham se originado no leste africano, não longe do Portal das Lágrimas. Sua língua é baseada em cliques e parece muito arcaica. Alguns imaginam que eles foram absorvidos pelos povos bantus, mas talvez possam ter sido os originadores destas e outras linhagens. O haplogrupo genético A2 ou A1B1A, mutação 6, são cromossomos encontrados nos Khoisans, nos Kung e nos Tsukrue. Os Hadza não compartilham o haplogrupo A, mas falam uma língua parecida com o Khoisan. São baixos, mais negros que os Sans, mas também são caçadores e coletores que vivem entre o Rift e o Serengeti na Tanzânia. Em geral, os pigmeus têm um marcador genético conhecido como haplogrupo B, que também se diverge em mutações por todas as tribos da África Central ao sul do Nilo. Sua tradição oral diz que o mundo era habitado na primeira era por gigantes peludos que caçavam e não sabiam usar o fogo. Na segunda era foram sucedidos por gigantes sem cabelo que dominaram o fogo para cozer alimentos. E na terceira era, a atual, eles inventaram arcos e flechas, cerâmica e construíram casas e se tornaram os pigmeus Hadza. Será que este mito de origem dos Hadza não reflete sua memória ancestral? Não seriam os gigantes peludos os antigos primatas que foram extintos na África e hoje o evolucionismo desenterra como os supostos ancestrais humanos? O que sobrou deles foram os gorilas e chimpanzés, e muitas vezes esses animais foram confundidos com os homens. Não teria acontecido o mesmo com os australopitecos e outras variedades de primatas?